E aí, torcedor do São Paulo, chegando atualização importante do mercado da bola no tricolor. Mas antes não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Agora bora pro vídeo. Mas vamos falar então de Rames Rodrigues, André Hernan, que você teve dor de cabeça ontem na rede social X, né? O pessoal tá Tô maluco. acostumado. A Tô pergunta mais acostumado. do que necessária que o Hernan fez ali pro Caleri. Tem que saber, o Rames Rodrigues passou um ano sendo tratado como, nossa, quando ele jogar, E aí? enrolando pra se representar, tem que perguntar para um dos líderes do elenco, sim, o que ele acha sobre a saída, tá certíssimo. E o Caleri Com respondeu todo... muito bem também. Gostei da resposta do Caler também. É. Não, e com todo respeito, por exemplo, não seria uma pergunta que caberia, por exemplo, para o Eric. Exatamente. Não caberia para o Bobadilha. Mas para um dos capitães do time, pô, tem mais que fazer mesmo. Liderança, o cara que fala grosso ali no vestiário, ídolo. O Caler é ídolo da torcida. Ah, quem é ídolo? O cara que tem identificação, o cara que se identifica com o clube, o cara que ama o clube e o cara que conquistou títulos pelo clube. O Caleri tem tudo isso. Então o Caleri é ídolo. Exatamente. Inclusive eu quero provocar o chat. Caleri é ídolo ou não? Pô, se não for, mas Põe aí nos é, comentários aí. põe nessa. É. Porque é o seguinte, bom, Rames, o São Paulo pessoal quer saber, ele abriu mão de tudo, como é que foi? na, Dá na esse esteira na esteira do cupom de desconto, o, o Rames abriu um QR Code ali para o São Paulo. cupom Rames 55? Rames 55, É, 5 mais 5, né? é, A questão toda foi assim: o departamento de futebol e o departamento jurídico de São Paulo foram muito assertivos nessa negociação. Por quê? Os empresários do Rames entraram em contato com o São Paulo para tentar acelerar a rescisão. Ah, vamos assinar, vamos assinar, vamos assinar. Aí o São Paulo, como poucas vezes, aqui vai até uma crítica, se quiserem, é uma crítica que eu estou fazendo. Como poucas vezes o São Paulo fez nesse ano que o Rames teve aqui, o São Paulo se impôs. é verdade. Chegou e falou assim: ah, amigão, quer assinar? Quer assinar logo? Então libera aí o que você tem para receber. Ah, não, quer assinar? Vai. Aqui, ó, jurídico, já faz aí o papel, já faz aí o documento. Fez, entregou, trocou, tá bom, tudo certo. Então o Rames, até o dia 30 de julho, era funcionário do São Paulo. A partir de ontem, esse contrato foi Acabou. rasgado. Assinou, perdeu a validade. Rescisão. Então, de 31 em diante, não vale mais nada. Não recebe mais nada. Aí teve um pagamento ali que foi referente, uma conta que foi feita. O São Paulo, entre o que devia para ele e o que pagou esse ano, e o que pagou durante esse ano, deu algo em torno de 13 milhões de reais. O Rames ele entregou 2 gols e uma assistência, se eu não me engano. 2 gols, certeza. A assistência talvez tenha sido, acho que um pouquinho Um pouquinho mais. mais, é. É. O gol contra o Fortaleza, E contra a onde Inter ele de perdeu um Limeira. pênalti, Inter de Limeira em Brasília. Isso. Dois pênaltis perdidos, contra a LDU e contra o Fortaleza. Perdeu dois. Perfeito. E um pênalti não batido, Contra que o Novo Horizontino. Novo Horizontino, que ele pediu para não bater. Temos o bastidor dessa história na boca do Carpini, que o Rafinha vira para ele e fala assim: professor, o Rames não está se sentindo bem. Então isso põe na conta do Rames. E tem também uma negativa de viajar com o time para Belo Horizonte. Verdade. Ele não quis viajar. Então tem muito mais contra do que pró. Foi uma passagem pífia e que chegou ao fim. O São Paulo ontem estava muito aliviado. Conversei rapidamente com alguns dirigentes e tal, a sensação era de alívio. Mas André, o São Paulo gastou aí uma grana para o cara que não entregou nada.
Se você pensar, toda contratação é um risco, é uma Claro. aposta. Eu sou contra, por Fizeram exemplo, uma quando a aposta. galera faz aquela conta assim, cada gol do fulano custou tanto se você olhar o quanto pagou. Primeiro que todo jogador você vai ter que fazer isso, porque para todo jogador você paga ou luvas ou um valor para comprar, você paga salário, você paga direito de imagem. Então vai ter que saber todos os valores para poder fazer essa conta de todo mundo. Eu acho isso aí uma grande balela. Mas ele tá. No geral, achei uma passagem frustradíssima. A responsabilidade do São Paulo, ao meu ver, foi ter entrado no embalo sem levar tão a sério assim o histórico recente do jogador, de pouquíssimas partidas por ano, de só brilhar na seleção. Acho que o São Paulo confiou muito que ele ia chegar e ia gostar de ser tratado como rei e que ia ser maneiro. Só que o São Paulo se encaixou bem no momento em que ele chega, e aí o Dorival, muito bem, não cede a essa pressão e vai com o time que tinha que ir mesmo, não à toa ganha a Copa do Brasil. Aí vem Carpini, também não consegue encaixar, o Zubeldia vê e percebe que o cara não vai entregar e também não leva em conta mais. Então, para mim, o grande erro do São Paulo foi lá atrás, ao contratar sem levar tudo isso em conta. Depois, é o que o Hernan falou, faltou ser mais firme nessas vezes em que o Rames deu essas vaciladas. Então, assim, no geral, a culpa maior, para mim, é do Rames, porque se ele foi contratado e ele descumpriu combinados, compromissos e tudo mais, para mim a culpa é de quem descumpre. Mas o São Paulo, ao meu ver, lá atrás errou também, porque era meio claro que o Rames já não era um jogador tão confiável assim para o dia a dia. Não, e assim, detalhe, né? Vamos pensar que o Dorival foi quem deu o aval da contratação, porque era o treinador da época. E aí ele pensa, poxa, o time tá azeitado aqui. O Lucas tá jogando demais. O cara não tá O Lucas chegou uma semana depois e estreou voando. O Rames atropelou. E aí o que acontece? O Dorival Júnior acaba tendo uma carta de inocência porque o Dorival foi campeão. O Carpini tem uma carta de inocência, por mais que ele tenha tomado hate naquela desclassificação lá pro Novo Horizontino. Sim. Foi campeão com o Rames se recusando a ir. É verdade. Aí você pega na Libertadores, beleza, vamos de Rames. Teve uma conversa lá com o Rames, os líderes conversaram com o Rames. Estreia contra o Talheres. Rames titular. Não time entregou. Mal. Time mal. Era a chance dele mostrar que ele era o extra sério, o extra classe que ele é. Machucou Lucas, machucou Rafinha, Rato. E ele, zero, ali. Ceradeira tocando de lado. Aí, jogo no Morumbis, mais um, tal, não sei o quê, nada. Então, assim, ficou muito claro qual era o problema. Aí chega o Zubeldia. 9 minutos, 10 minutos no clássico contra o Palmeiras. Morumbis, eu estava lá, no campo. Ele entrou e eu estava do lado dele no aquecimento. Estava aquecendo ali, normal, tal. O Zubeldia chamou. Os 10 minutos, onde o ritmo de Palmeiras e São Paulo já estava mais baixo, ele não deu a intensidade. Ele entrou, parecia que ele estava jogando desde o minuto 1. Inclusive nesse jogo o São Paulo estava numa crescente, e aí de repente, quando ele entra, o time dá até uma desacelerada, né? Então, aí o Zubeldia falou, não, aqui não rola. E era o terceiro treinador. Cheguei. É verdade que o Wellington quer sair, o Wellington que jogou muita bola ontem de novo. Mas assim, vamos dar o contexto aqui. Southampton já anunciou um acordo com o Wellington e com o Juan, pré-contrato assinado. Para receber o jogador antes, precisa dar uma compensação financeira para o São Paulo. Primeira oferta, como o Hernan trouxe já, foi considerada baixíssima pelo São Paulo, que nem quis dar sequência para o papo. Então, ele só sai antes se o Southampton pagar uma quantia que o São Paulo considere razoável.
É isso, né? Assim, completando e respondendo e agradecendo a Marjorie Porto, eu digo o seguinte: o Wellington tem jogado bem, tem treinado bem, e essa questão dele querer sair vai muito em função do quê? Duas situações diferentes. E que aí acho que não tem que colocar muito na conta do jogador. Ah, o jogador quer sair. Nas negociações com o Southampton, houve a promessa de que o Southampton tentaria tirar ele de São Paulo agora para ele começar a pré-temporada lá. Sim. Porque, contextualizando, a temporada europeia começa agora. Aqui é meio de temporada. Então, se ele vai embora livre lá em dezembro, ele chega lá no meio da temporada. E aí perde muita coisa, aquela coisa que é normal, que acontece por ter essa diferença de calendário. Então, assim, houve uma promessa, ó, vamos tentar negociar a sua saída agora. E ele falou, beleza. E não que o jogador esteja forçando uma saída, porque o cara está treinando, está jogando, está se esforçando. Ontem até me chamou a atenção, e é legal eu contar isso aqui para vocês de bastidor, na hora que lançou a escalação, o Wellington teve uma vaia. Teve também o quê? Uma questão também de alguns torcedores que fizeram questão de aplaudir. Então, a Marjorie está mandando um outro superchat para a gente, dizendo, o Goal está dizendo que ele quer sair, gente. Então, eu estou contextualizando exatamente isso. Não é que o jogador está forçando uma saída. Houve uma promessa para ele, para o staff, de que o Southampton iria pagar uma grana e ia tirar ele. Tá cobrando o Southampton, não o São Paulo, né? O São Paulo não é obrigado a liberar, né? Porque o São Paulo o São Paulo tem a questão dele ali, ó. Eu quero com uma compensação financeira. Só que compensação financeira não é essa migalha que os caras quiseram dar para o São Paulo. Então, assim, uma conversa precisa ter entre os clubes para ter o acerto. O que foi prometido ao Wellington, e aí não necessariamente quer dizer que ele quer sair, é que houve a promessa de que ele iria para lá agora, começaria a temporada lá no Southampton. Exatamente. Essa é a questão toda para deixar bem contextualizadinho para a Marjorie. O Vitória vai contratar alguém? Está tentando Moreira e Rodriguinho, né? Emprestados pelo São Paulo. Reviravolta? Ontem eu andei falando nos corredores do Morumbis e me disseram que possivelmente, ainda não está cravado, ainda estão vendo e negociando, mas possivelmente o Moreira fique. O Moreira pode ficar, então. Não vá para o Vitória. O Rodriguinho mantém. O Rodriguinho ainda está numa negociação, mas assim, e vou dizer para vocês, hein? O próprio Moreira sabe da repercussão que deu quando o torcedor de São Paulo ficou pé da vida quando viu que ele iria ser emprestado. Ele está acompanhando a repercussão da possível ida dele para o Vitória. Não que ele, Moreira, vá dar um passo atrás, mas ele está acompanhando. O São Paulo ainda não tem convicção se libera ou não o Moreira. Essa é a real. Então pode ser, não estou cravando aqui, mas existe a possibilidade do Moreira não ir e as negociações com o Moreira serem encerradas e o Vitória. Qual o tema? Quer falar de Thiago Mendes, que foi o primeiro comentário que chegou? Aí eu vou pedir até para o Taj botar na tela, porque o Thiago Mendes, jogador do Al Rayyan, o Hernan trouxe semana passada que ele foi expulso, né, num dos amistosos de pré-temporada. Essa semana teve mais um contra o Al Wassel, lá na Holanda, o amistoso foi. E o Al Rayyan ganhou de 3-2 de virada. E os 3 gols foram brasileiros, tá? Roger Guedes fez o primeiro. Thiago Mendes fez o segundo de cabeça. A gente vai ver já, se der. Que eu mandei o link. Tá no esquema? Então bora. E o terceiro gol foi do... Sabe de quem, André Hernan? Gabriel Pereira? Não. Rodrigo Tabata, pô. O Rodrigo Tabata. Ainda joga, cara. O Rodrigo Tabata ainda está em atividade. Ex-Santos. Bora, vamos então ver o vídeo. O Rodrigo Tabata tá com 43 anos. Aí um clipezinho, ó. Enquanto a gente vai falando do Thiago Mendes, vocês vão vendo, mas vai aparecer aí o gol dele. Então, Hernan, manda bala.
teve novidade, o Pitombeira foi no CT do São Paulo segunda-feira, teve alguma boa notícia disso? Como é que ficou a situação do Thiago Mendes? Então, o que acontece é o seguinte, teve essa conversa do Paulo Pitombeira com a direção do São Paulo, que foi uma conversa considerada muito boa, muito boa. Nessa conversa, teve um approach ali, como se fosse assim, você formatando uma estratégia para você conversar com os árabes. Então, o que acontece? Entre hoje e amanhã, teremos uma nova rodada de conversas. Aí o gol dele, ó. Ó, o gol dele, é gol de cabeça, gol na área. Parece meio que é jogo treino, né? Quase, né? Pegadinha de jogo treino, né? Olha o gol do Tabata aí. Caraca, veteraníssimo. 43 anos. Capita. E aí é o seguinte, a próxima... deixa eu falar aqui, peraí, rapidinho. Ó, fala, Chico Pedrotti, eu tô ao vivo aqui no meu canal com o Bruno Grossi e você me ligando. Eu esperando fonte me ligar e você me ligando. Ó. É ele? É ele. Chico Pedrotti. Te ligo depois. Beijo. Beijo, Chico. Participação ao vivo de Chico Pedrotti. Ele sai da gente, mas ele nunca vai sair, né? Ele pode ter saído, mas a NWB nunca vai sair dele. É isso. É o seguinte, bom, retomando aqui o raciocínio, até para corte, para tudo, para qualquer coisa, vamos retomar o raciocínio. Teve essa primeira conversa, que foi uma conversa muito no sentido assim, de formatar uma estratégia para você conversar com os árabes. Entre hoje e amanhã, haverá uma nova rodada de conversas. E aí pode até ter a participação do próprio Thiago Mendes. Isso aí Legal. Não me confirmaram ainda. Mas staff, São Paulo Futebol Clube, familiares, no caso a Kelly Mendes, a esposa do Thiago Mendes, e os árabes vão conversar e vão ter uma conversa definitiva. Ou vai ou racha. Aquilo que eu venho falando para vocês. Ou o São Paulo vai finalizar essa negociação, vai dar certo, ou vai dar errado. Aí ontem lá no Morumbis eu puxei duas pessoas ali de canto, falei, e aí, Thiago Mendes, como é que tá? Olha, ainda vamos tratar como um caso que está enroscado, mas vamos tentar desenroscar até o final dessa semana. Opa. Então, entre hoje e amanhã, é o papo derradeiro, é o que vale. Então, assim, pode ser que o Thiago Mendes esteja no São Paulo semana que vem. Ou pode ser que o Thiago Mendes seja aquela coisa, valeu, Thiago Mendes. Encerrou para poder partir para a próxima, né? Exatamente. E então, ontem, Hernan, ficou muito claro como o São Paulo está precisando de um outro jogador como era o Alisson, que tinha uma potência física para carregar a bola, porque os dois volantes que jogaram ontem, Bobadilla e Luiz Gustavo, eles são volantes mais de bola no pé, de passe, de aproximação. Nenhum deles tem essa característica de arrastar, de correr com a bola, de potência, que é o que o Thiago Mendes sempre teve de melhor. O São Paulo também não está interessado aí no Michael. O Theo Salles e todos os amigos da live, vocês não viram um jogador que estreou ontem, um reforço? Você viu esse reforço que estreou ontem? O Eric. Que é de beirada de campo? O Eric. O Eric deixou uma excelente impressão para o Zubeldia. E assim, é um jogador útil. Assim, você vai falar, o que você prefere, Michael ou Eric? Se eu tiver que escolher um, eu vou escolher o Michael, porque o Michael é mais experiente. Sim. Hoje, o que você escolhe hoje pro teu time? Michael, mais consolidado. Mais consolidado, mais experiente, aquela coisa toda, campeão brasileiro, enfim, outros títulos. Jogou em Flamengo, né? Camisa pesada, torcida, pressão. O próprio Michael sofreu pressão da torcida do... Caramba, demorou para engrenar, né? Então, assim, eu hoje, para uma Copa, para jogos de Copa, Campeonato Brasileiro, jogo difícil, Michael. Mas o São Paulo, já que a pergunta é específica do São Paulo, o Eric deixou uma boa impressão. Aí você precisa do Michael? Pagar uma grana? Eu preciso pagar uma grana dessa num volante, ou no lateral esquerdo. Não, e aí, sendo bem sincero, o Michael normalmente joga pela esquerda, onde o Ferreirinha tá bem, e para mim, Ferreirinha e Michael, mesmo nível. Paul Fernandes, como o Hernan falou,
que o Thiago Mendes, São Paulo entrou na semana derradeira pelo Thiago Mendes para decidir se vem ou se não vem, naturalmente, se não rolar o Thiago Mendes, o Paul Fernandes passa a ser a principal alternativa. Thiago Mendes não rolou, beleza? Paul Fernandes, nome indicado pelo Zubeldia, já está em fim de contrato, uma situação mais fácil de ser resolvida, passaria a ser o Paul Fernandes o principal alvo. Mas nos próximos 2-3 dias agora até fechar a semana, prioridade total em fechar com o Thiago Mendes. E outra coisa que eu quero trazer aqui de bastidor de ontem, que eu conversei no Morumbis, um dirigente do São Paulo me disse, cara, Paul Fernandes está bem devagar nesse momento. Também? Boca tá enrolando o negócio. Assim, hoje está frio o Paul Fernandes no São Paulo. Obviamente, como o Bruno falou, passa a ser uma prioridade a partir do momento que você não tiver o Thiago Mendes. A minha impressão foi a impressão que me foi passada por quem eu conversei ontem, de que o Thiago Mendes é uma prioridade hoje. Resolve logo, ou entre hoje e amanhã. Não resolveu? Putz, vamos tentar esse Paul Fernandes. Por quê? Porque o São Paulo, evidentemente, trata essa negociação do Paul Fernandes com muito cuidado, porque é um pedido do Zubeldia. O Zubeldia quer o Paul Fernandes, caso não tenha o Thiago Mendes, porque o Zubeldia gostou também muito do Thiago Mendes. Então é um ou outro. Então o São Paulo quer resolver essa parada ainda essa semana. Só que hoje Paul Fernandes está mais frio.